Evangelho de João, capítulo 5, nós leremos a partir do versículo 30 e seguiremos até o final do capítulo, concluindo então esse discurso de Jesus diante dos religiosos que ali estavam o confrontando pelos seus atos salvadores, aquele homem que vivera aleijado 38 anos, paralítico, ali à beira que fora curado à beira do poço de Betesda. Todos acharam o texto? João capítulo 5, verso 30 até o 47 diz assim a palavra do Senhor. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, que eu faço, testemunha a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros e, contudo, não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amém. Queridos, curva sua cabeça mais um momento, mais uma vez. Vamos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações, que nos instrua no texto e nos conduza na exposição dessa noite. Senhor Deus Santo, amado, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, fala aos nossos corações, alimenta-nos. Que os nossos corações acolham o fiel testemunho do Filho de Deus. Que o Senhor nos leve a crer profundamente, verdadeiramente no Senhor. Ó Deus, que cada um aqui saia deste lugar nessa noite, consciente, convicto, seguro de quem Tu és, da Tua autoridade, da Tua supremacia. Fala conosco através da Tua palavra que foi lida, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, alimenta-nos. Toca, Senhor, em nossos corações e transforma-nos segundo o Teu querer. É a nossa oração nessa noite. Fazemos isso por meio de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Meus queridos, todos nós já temos alguma experiência com um sistema jurídico, pelo menos aqui na nossa nação. Todo mundo sabe o que é a ideia de um tribunal. Se nós apontarmos aqui essa figura, os irmãos certamente
verão claramente diante de vocês a figura de um juiz, testemunhas, o réu, aqueles que estão ali para defender, para acusar. Isso são coisas que, por mais que estejam fora da realidade de vida de cada um, nós conhecemos perfeitamente. Eu queria que você imaginasse aqui um tribunal onde várias testemunhas são chamadas para confirmar a verdade a respeito de uma pessoa. E quando essas testemunhas são chamadas, nós precisamos crer no seu testemunho, dar credibilidade às palavras que elas estão falando perante o júri, para que, de fato, um bom julgamento, a justiça seja feita, seja executada. No texto de João, que nós acabamos de ler, é o discurso de Jesus, o primeiro longo discurso de Jesus nesse Evangelho de João. O que acontece aqui é Jesus trazendo várias testemunhas que vão confirmar a sua identidade e a sua missão. A sua autoridade é confirmada por cada uma dessas testemunhas que são chamadas para falar a respeito de quem Jesus é. João, ele escrevendo o seu evangelho, ele tem o cuidado de registrar essas palavras de Jesus e mencionar cada um destes que vão ser apresentados pelo próprio Filho de Deus perante aqueles judeus que estavam confrontando Jesus a respeito da sua autoridade. E aí ele apresenta, nas palavras de Jesus, essas testemunhas que comprovam sua autoridade, a sua divindade, a sua messianidade. E ao trazer essas testemunhas diante dos seus acusadores, diante daqueles que negavam a sua autoridade, o seu poder e a sua divindade, Jesus coloca-os numa posição muito mais complicada, porque se não crerem nas palavras de Jesus, se não crerem naquilo que Jesus está apresentando, dificilmente, de forma impossível, esses homens poderão ser salvos. Nós vimos na semana passada, na sequência de todo esse discurso de Jesus, que Jesus foi aquele que recebeu autoridade, foi confiado a ele a autoridade para dar vida e para julgar todas as coisas, todos os homens. No verso 30, é o verso que abre o nosso texto da noite, ele vai nos mostrar que existe no julgamento de Jesus, de fato, justiça. Porque tudo aquilo que Jesus declara, ele ouve primeiramente do seu Pai. Assim como tudo que ele faz, ele só o faz porque vê o Pai fazendo. Se os irmãos estão com a Bíblia aberta, poderão olhar no versículo 19, o qual nós já passamos algum tempo atrás, que é exatamente isso que Jesus afirma para os seus acusadores. Diz assim então o texto: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também, semelhantemente, o faz. O que Jesus está dizendo é que o seu julgamento é um julgamento justo. É Ele quem concede vida e é Ele quem julga também, ou julgará as nações, trará sentença sobre cada homem que comparecerá, cada ser humano que comparecerá diante dele no dia do juízo final. E nós podemos ter a segurança do seu julgamento, porque o seu julgamento, na verdade, é simplesmente aquilo que ele já ouve da boca do próprio Pai. É a sentença que ele recebe do próprio Pai e ele transmite isso em sua autoridade de julgar. Ele diz: o meu julgamento é justo porque eu julgo segundo o que meu Pai me fala. Assim como tudo que eu faço,
eu só faço porque eu vejo o meu Pai fazendo. Todas as minhas obras e todas as minhas ações e julgamentos são baseados naquilo que o Pai me mostra, naquilo que eu vejo no Pai. Então, diante dessa recusa de seus oponentes, judeus, de crer no testemunho de Jesus a respeito de quem ele é, a respeito de sua pessoa, o que Jesus vai fazer aqui nesses versos finais do capítulo 5 é chamar algumas testemunhas para testar a sua autoridade. Lembremos, devemos ter isso em mente, que a autoridade de Jesus aqui, ela deriva da sua divindade. Porque ele é Deus, ele tem essa autoridade. Ele pode julgar, ele pode dar vida, ele pode julgar. O que ele fala é verdadeiro. Ele não precisa, mas ele apresenta essas testemunhas em benefício dos seus ouvintes, daqueles que estão diante dele, para que eles possam crer e assim escapem do julgamento no dia do juízo que virá. O verso 34, se os irmãos olharem, ele expressa essa realidade. Eu, porém, não aceito o testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Jesus não precisa de que nós venhamos confirmar a sua divindade para que ele, de fato, seja Deus, que ele seja divino. Mas ele o faz, o texto diz, que ele o faz em benefício daqueles que estavam ali ouvindo. É um ato misericordioso de Jesus para com aqueles que estavam se opondo a ele. Jesus poderia simplesmente ignorar a incredulidade desses homens e deixá-los nessa mesma condição. Ele não é necessário a ele trazer essas testemunhas que ele vai apresentar aqui. Jesus poderia ter encerrado essa conversa e ter ido embora e deixado aqueles homens nessa condição. Mas o que ele está fazendo aqui, meus queridos, é demonstrar a sua misericórdia, é demonstrar a sua compaixão, é demonstrar a sua boa disposição em salvar aqueles que estão cegos, com seus olhos fechados nas trevas. Ele não necessita de um testemunho humano para validar a sua identidade. Mas o que ele faz ao mencionar essas testemunhas é justamente manifestar a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor para com aqueles que ainda estão com o coração endurecido. Quem são, então, essas testemunhas convidadas, chamadas por Jesus a se apresentar? E diante daquele público que estava ali, questionando a sua autoridade, questionando a sua divindade, queriam matá-lo, porque ele disse ser filho de Deus, por ele ter dito, sou Deus. Queriam apedrejá-lo a partir daquele momento. E Jesus, então, num ato de misericórdia, ao trazer essas palavras, ele está tentando despertar a mente desses homens, para que eles consigam perceber a gravidade do pecado que eles estão cometendo em negar a autoridade de Jesus e se opor aos seus atos misericordiosos. Jesus traz algumas testemunhas à cena aqui. E eu gostaria de olhar com vocês cada uma delas, mesmo que de forma um pouco breve. O primeiro testemunho que Jesus apresenta, ou a primeira testemunha que ele chama, que se apresenta diante dele é João, o Batista. E nós, como temos estudado, pregado com vocês aqui, ao longo do Evangelho de João já há um bom tempo, nós temos visto que João Batista foi um dos homens que mais testemunhou a respeito de quem é Jesus. O que João disse a respeito de Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus, complete a frase, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João. Nós vimos, queridos, por diversas vezes, em vários episódios, João repetindo constantemente essa declaração, dizendo
que ele não era o Cristo, mas ele estava ali para preparar o caminho para o Cristo. E que eles deveriam seguir a Jesus. Os seus discípulos estavam junto a ele quando viram Jesus passar e João dizer: eis o Cordeiro de Deus. E eles então deixaram João e passaram a seguir Jesus. João é a voz do que clama no deserto. É aquele que testemunha a respeito do Messias. Como o próprio Cristo disse, esse é o Elias que deveria vir. Ele veio e trouxe e preparou o caminho para o Filho de Deus, dando testemunho de que o Filho de Deus estava com o seu ministério a ser inaugurado, chamando as pessoas ao arrependimento. Estes homens que estavam confrontando Jesus pela sua autoridade, questionando a sua autoridade, a sua divindade, eles ouviram o testemunho de João Batista. Eles sabiam que João estava ali, porque ele dera testemunha a respeito de outro e não de si mesmo. Sabiam que o Cristo estava diante deles, mas ainda assim estavam cegos ou se fizeram cegos, surdos, ao testemunho que lhes foi apresentado por um dos maiores profetas, a quem Jesus diz: não houve homem igual a João nessa terra. Nós já vimos, portanto, o testemunho que João trouxe a respeito de Jesus. E aí no texto os irmãos podem olhar que Jesus cita João e diz: olha, vocês conheceram a João, por um momento vocês se alegraram com a luz dele, vocês ficaram felizes, vocês puderam desfrutar um pouco desta alegria a respeito da pessoa, do ministério de João. E quando vocês, enviando mensageiros a João, ouviu da boca dele o testemunho da verdade. O verso 35, Jesus dando testemunho acerca de João, diz: ele era a lâmpada que ardia e alumiava. Vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. E olha o que ele diz: mas eu tenho o quê? Maior testemunho do que o de João. Jesus é superior a João. Ele traz João à cena e diz: vejam, ouçam o que João disse. Ouçam o testemunho deste que brilhava, iluminava, e vocês ficaram alegres com a presença dele. Vejam o que ele disse a meu respeito. Mas o texto diz que eles não creram na mensagem de João. Porém, há um outro testemunho no texto. Há uma outra testemunha que se apresenta. O testemunho do Pai. O próprio Pai é chamado para dar testemunho a respeito do Filho. Ele vai dizer, se os irmãos olharem o versículo 32, outro é o que testifica a meu respeito. Quem é esse outro ao qual Jesus se refere aqui no texto? É o próprio Pai. Nós veremos isso mais à frente. E eu sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Verso 36 diz: mas eu tenho maior testemunho do que de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas eu vos faço. Essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Queridos, quando o Pai deu testemunho acerca do Filho? Quando Jesus recebeu o batismo nas águas. Nós devemos nos lembrar do episódio em que, ao sair das águas, os céus se abriram. Uma voz veio do céu sobre ele naquele momento, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Nele me alegro, nele me comprazo. E João viu o Espírito descer sobre Jesus em forma corpórea de pomba.
Todos aqueles que estavam ali ouviram o testemunho dado pelo próprio Deus, uma voz vinda do céu, testificando: este que sai das águas diante dos olhos de vocês, este é o meu filho a quem eu amo, nele está todo o meu prazer. Quando os discípulos subiram ao monte com Jesus, e ali Jesus foi transfigurado diante deles, Pedro, Tiago e João, ali naquele monte, tomado pela glória de Deus, vendo aquela realidade, disseram: Senhor, se o Senhor quiser, nós vamos construir 3 cabanas aqui. Uma para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés. E eles ouviram: ouçam o meu filho, ouçam o que ele tem a dizer. E daquele momento, então, os discípulos já não viram mais nada. Esses homens ouviram o próprio Deus falar e dar testemunho a respeito de quem Jesus é. Portanto, Jesus, diante dos seus acusadores, diante daqueles incrédulos que o criticavam pelos seus atos de misericórdia, atos salvadores, Jesus diz: o Pai dá testemunho a respeito do Filho. Meu Pai testifica a respeito de mim. Ele tem dito quem eu sou. O seu testemunho é verdadeiro e eu sei que tudo o que ele diz é verdade. Porém, há uma outra testemunha que é apresentada aqui no texto diante de nós. Que testemunha é esta? São as obras que Jesus realiza ou realizou. Cada milagre, cada ato de Jesus, cada cura, cada ressurreição, cada manifestação gloriosa do poder de Deus evidenciava, dava testemunho de quem Jesus é. Os milagres que Jesus realizou não são milagres comparados àqueles outros que nós encontramos na Bíblia, porque todos os milagres que nós encontramos na Bíblia, efetuados por profetas ou servos de Deus, eles derivam da autoridade de Deus sobre eles. Eles o fazem em nome do Senhor. Eles não fazem em sua própria autoridade. São homens como nós, que não podem mudar o curso da vida, que não podem acrescentar, como Jesus disse, um côvado ao curso da nossa vida. Os milagres que Jesus faz, ele o faz porque ele é divino, porque ele é Deus. As suas obras comprovam a sua divindade, os seus atos manifestam a sua divindade, a sua autoridade. Em tudo que Jesus fazia, as pessoas viam o poder de Deus. E por que viam? Porque ele era o próprio Deus. As palavras de Jesus tocavam os corações das pessoas de uma forma marcante, de maneira que até aqueles que foram para prendê-lo numa certa ocasião disseram: olha, nós não conseguimos prender porque ninguém nunca falou como esse homem. Isso gerou até a antipatia, a revolta dos religiosos, dizendo: por acaso vocês também foram convencidos por esse homem? As pessoas se maravilhavam com o seu discurso, as pessoas se maravilhavam com suas palavras, palavras de graça, palavras de misericórdia, palavras de amor. As pessoas eram alimentadas, ficavam extasiadas diante do discurso de Jesus, paravam horas para ouvi-lo, escutavam de bom grado as suas palavras, seguiam pelos campos durante dias, a ponto de não mais se importarem nem mesmo com o sustento material e deixar os discípulos preocupados a chegarem ao mestre e dizer: mestre, essa multidão está aí com fome, manda eles embora porque nós não temos o que dar a elas de comer e elas precisam se alimentar. Elas já estão seguindo o Senhor há bastante tempo. O que leva uma pessoa a seguir um pregador por tanto tempo, ignorando até as necessidades essenciais da vida? O discurso de Jesus, suas palavras, seus feitos manifestavam graça em tudo, manifestavam a sua divindade. Jesus diz: as minhas obras testificam de quem eu sou. As minhas obras testificam a respeito daquele que me enviou.
Vocês estão maravilhados? Se preparem, porque vocês verão obras ainda maiores, Jesus tinha dito para eles. Vocês estão maravilhados por essas obras, por isso que vocês acabaram de ver? Ah, vocês não sabem o que está vindo pela frente. Vocês não sabem aquilo que lhes aguarda. Obras maiores ainda vocês verão, para que vocês creiam e saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra. Suas obras, então, mostram essa realidade. Obras, milagres, maravilhas, feitos incomparáveis, tanto no seu caráter, no âmbito em que eles foram feitos e no número, da quantidade de obras que Jesus realizou. João, no seu próprio evangelho, diz: olha, se nós fôssemos registrar cada palavra, cada feito de Jesus, cada milagre, faltariam o quê? Faltariam livros. Nós não conseguiríamos escrever tudo, não dá. Foram muitos. Esses milagres aqui foram registrados para que vocês creiam. Eles já são mais do que suficientes para que vocês possam crer em quem Jesus é. Jesus traz mais uma testemunha. Mais uma testemunha é chamada para comparecer ali aquele momento. Quem são ou quem é essa testemunha que Jesus chama? As próprias Escrituras. As Escrituras falam a respeito de Jesus. Ele disse: vocês examinam as Escrituras e creem que nelas está a vida eterna. Vocês confiam que na observância da lei vocês serão salvos e receberão vida eterna. Mas prestem atenção, as Escrituras dão testemunho a respeito de mim. Elas falam a respeito de quem eu sou. Meus queridos, toda a Escritura, de uma ponta a outra, em toda a sua extensão, anuncia a chegada do Rei Salvador. As Escrituras mostram isso, elas anunciam em cada profeta, em cada livro, em cada momento, que um Salvador viria ou já veio. E que é necessário, então, crer nele para ser salvo. Jesus diz: são elas mesmas que testificam de mim. O assunto principal, Jesus está se referindo aqui ao Antigo Testamento. E é interessante porque há uma tendência nos dias atuais das pessoas ignorarem a Antiga Aliança ou o Antigo Testamento, dizendo: olha, não, eu creio só no Novo Testamento. Eu não creio no Antigo Testamento. O problema é que Jesus diversas vezes citou as Escrituras, o Antigo Testamento, e confirmou as palavras que foram registradas ali. De maneira que, se alguém nega a inspiração das Escrituras do Antigo Testamento, não há muita esperança que essa pessoa irá aceitar as palavras do Senhor Jesus como sendo inspiradas também. Uma vez que você nega o Antigo Testamento, você está dizendo: olha, o que Jesus falou não é inspirado. O que Jesus falou não tem valor algum. Se as pessoas, portanto, atacam certas partes da Bíblia, não vai levar muito tempo para que elas, então, lancem dúvida também sobre as outras partes, não é verdade? E o que Jesus faz aqui é citar o quê? As Escrituras. Ele diz: vocês examinem as Escrituras. Vocês estão se debruçando sobre as Escrituras, vocês confiam nas Escrituras, vocês creem que, observando as Escrituras, vocês terão vida eterna. Jesus está falando de quê? Que Escrituras são essas? É a lei. São os salmos, os profetas. Jesus citou isso constantemente no seu ministério, dando testemunho de que esses escritos são inspirados e são palavra de Deus. Ele diz: vocês examinam as Escrituras, mas vocês perderam um ponto. Vocês perderam um ponto mais importante. Vocês perderam o que as Escrituras anunciam e para quem elas apontam. Elas apontam para mim. Elas falam ao meu respeito. E vocês não conseguiram enxergar essas coisas. Seus corações estão embotados, estão cegos. A mente de vocês está fechada para entender. Meus irmãos,
Jesus convida um outro testemunho, ele chama uma outra testemunha à cena. Ele chama Moisés. Moisés também profetizou a respeito do Messias. Os versos finais desse texto, ele diz, verso 45, eu queria citar com os irmãos aqui. Não penseis que vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Eles confiavam em Moisés para ser salvo. Está falando da lei, da liderança, autoridade dos escritos de Moisés. Mas Jesus disse, porque se de fato cresces em Moisés, também o quê? Crerias em mim. Olha só, vocês dizem que creem em Jesus, em Moisés, mas não creem em nada. E Moisés vai acusar vocês. Ele acusa vocês. Eu não preciso nem acusar. O próprio Moisés faz isso. E a razão pela qual Moisés acusa vocês diante do Pai é porque Moisés escreveu a meu respeito. Se vocês crescem naquilo que Moisés escreveu, vocês também teriam crido em mim, porquanto escreveu a meu respeito. Quando Moisés escreveu a respeito de Jesus? Bem, nós podemos olhar ao menos um texto aqui, por causa do nosso horário, não quero tomar o tempo dos irmãos. Vejam Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio 18, verso 15, nos diz assim, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. De quem Moisés está falando aqui? Do Messias, do Cristo. Verso 18. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Moisés anunciou a vinda de Jesus, portanto, irmãos, a vinda do Messias, essa esperança messiânica. E os judeus deveriam ouvi-lo quando ele chegasse, mas eles se recusaram a escutar. Antes, ignoraram suas palavras, fecharam seus ouvidos, endureceram mais ainda seus corações. Meus irmãos, todas essas testemunhas, elas se apresentam aqui e confessam a divindade e a autoridade de Jesus. Agora uma pergunta. Por que diante de tantas provas, diante de tantos sinais, esses homens ainda não creram? Quais eram os impedimentos, os impeditivos à fé nos corações daqueles judeus acusadores de Jesus? Por que eles mesmo diante de tantas provas e tantas evidências ainda não criam? Pelo contrário, hostilizavam Jesus, desejavam a sua morte. Bem, o texto também nos responde estas perguntas. E eu separei aqui pelo menos 5 razões, tiradas do nosso texto hoje, que mostram essas razões, esses impedimentos à fé no coração daqueles judeus, para que eles pudessem crer. Primeiro, verso 38, final do verso 37 até o versículo 38, Jesus vai dizer que eles não tinham dentro deles a palavra de Deus. Não viram a Deus, não conheciam a sua forma e não tinham a palavra dentro dos seus corações. Embora fossem religiosos, estudiosos da lei, falassem a respeito de Deus, mas a palavra não estava onde? No coração deles. Talvez na mente, talvez no intelecto. E muito mal, né? Porque nem interpretar um texto muitas das vezes conseguiam. Distorciam as palavras, o significado do texto. Mas Jesus traz uma das razões. Sabe por que vocês são tão incrédulos? Sabe por que vocês não conseguem crer na minha autoridade, na minha divindade? Porque a palavra de Deus não está dentro de vocês. Segundo, Jesus vai dizer que eles também não queriam ir a Cristo, verso 40.
Eles não apenas não podem, mas também não querem. Aqui, queridos, não trata apenas de uma incapacitação física, mas uma incapacidade espiritual e moral. Jesus disse: vocês não querem vir a mim. O coração de vocês está duro demais. Não é que vocês não podem se locomover do lugar onde vocês estão e me seguirem. Não é isso, não é a respeito disso que Jesus está falando. Ele está tratando de uma indisposição no coração. Você não quer. Você não pode porque você não quer. O coração está endurecido. Verso 41, uma outra razão Jesus apresenta aí. No coração desses homens não havia o amor de Deus. Não havia no coração deles esse amor. Se os irmãos seguirem o texto, os irmãos vão encontrar essa referência a partir do 41. Eles não buscavam também a glória de Deus, mas a glória dos homens. Uma outra condição aqui que limitava-os. Eles estavam mais preocupados com as suas posições, com a sua condição diante dos homens, do que acolher as palavras do Salvador. Em quinto lugar, eles não creram no testemunho deixado por Moisés. Portanto, respondendo às perguntas, eles não podiam crer também nas palavras de Jesus. Notem que o coração desses homens estava completamente endurecido pelo pecado, pela incredulidade. Mesmo diante de tantas testemunhas. Jesus disse: eu não precisaria fazer isso, mas eu vou fazer isso por amor. Vou fazer isso para dar a vocês uma chance. Eu vou apresentar diante de vocês as minhas testemunhas, aqueles que falaram a meu respeito, aqueles que deram testemunho a respeito de mim. Venham, ouçam, escutem. Mas por que eles não conseguiam escutar, irmãos? Porque o coração deles estava carregado dessas coisas. Não havia Deus dentro deles. Não havia a palavra de Deus dentro deles. Eles não queriam se converter a Cristo. Eles não tinham o amor de Deus no coração. Não buscavam a glória de Deus, mas a glória dos homens. Não creram no testemunho do principal profeta a quem eles louvavam, que era Moisés. Não creram. Como poderiam crer em Jesus? Como é que vocês podem crer em mim se vocês não creem nem em Moisés? Meus irmãos, da mesma forma, o mesmo cenário que nós estamos vendo aqui diante de nós nesse texto de João, ele pode ser visto hoje. Ele pode ser visto lá fora. Essas mesmas condições, esses mesmos impeditivos nos corações dos homens também estão presentes nos dias atuais. Da mesma forma, é a mesmíssima coisa. Só mudou a geração, só mudou o local geográfico, só mudou a época. Mas ainda hoje nós encontramos essas realidades aqui presentes nos corações das pessoas. Eles, homens, falam de Deus, professam crer em Deus, mas nunca tiveram um encontro real com Deus. Não possuem a palavra de Deus dentro dos corações, embora eles até, por vezes, utilizem dela. Nós encontramos isso no homem atual. A palavra de Deus não está no coração deles. Eles não têm a palavra de Deus. Mas ele diz: não, eu creio em Deus. Eles até usam versículos, não é verdade? Um versículo muito conhecido na boca do ímpio é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você já viu o ímpio falando isso? Se Deus é por nós, Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está na boca, mas não está onde? No coração. A palavra de Deus não está dentro deles.
Embora muitas das vezes eles se utilizem da palavra de Deus, mas o coração deles está cheio da podridão do pecado, da iniquidade. Eles não querem atender também o chamado do Evangelho. Essa é a condição do homem. Se você pregar para o ímpio, ele pode te ouvir por educação muitas das vezes, mas geralmente, quando você começar uma conversa evangelística com o ímpio, uma das coisas que você vai ver imediatamente é a mudança do semblante do ímpio. Você pode falar de tudo. Você pode conversar sobre todos os assuntos que você quiser. Mas se um dia você, diante de um ímpio, de um descrente, fala, olha, eu gostaria de falar sobre uma pessoa muito importante na minha vida. Ah, você gostaria? Ok, pode falar. Olha, esta pessoa mudou minha vida completamente. Estou curioso, quem é? Olha, esta pessoa é Jesus. Qual o semblante do ímpio nessa hora? Você vê mudar na hora, não é? Você vê a inquietação, o desconforto, a ira. Por quê, queridos? Porque o homem não quer saber de Deus. O ímpio não quer vir até Cristo. Quando você diz, olha, venha até Jesus, creia em Jesus, converta-se a Cristo, arrependa-se dos seus pecados. Jesus está oferecendo perdão e salvação para você. Creia na sua obra, creia na sua justiça, deixe que ela seja imputada a você por meio da fé em Cristo Jesus, no Salvador. O coração se fecha. Por quê? Porque ele não quer. Ele quer qualquer outra coisa, menos Cristo. Como Jesus disse para aqueles homens, vocês não querem vir a mim. Vocês fisicamente podem vir até mim. É possível uma pessoa vir até a igreja? É possível, não é? Você veio hoje. Ímpios vêm à igreja também de vez em quando. Não é dessa limitação que nós estamos falando, mas é a limitação do coração, que diz, não, eu não quero. Essa vida não é a vida que eu quero para mim. Eu quero seguir minha vida, eu quero aproveitar meus dias, eu quero viver intensamente a minha vida. Esse papo de ser crente, de ir para a igreja, de buscar a Deus, de servir a Jesus, é bonito, é legal, mas olha, eu não quero. Porque, queridos, o coração está igualzinho ao coração desses homens. Um outro aspecto que a gente vê no coração do homem dos dias atuais é que não demonstram por suas palavras ações e amor por Deus, reverência a Deus. Não há nas suas palavras reverência e amor pelo Senhor. Não há em suas ações santo temor a Deus. Da mesma forma, como nesses homens do passado, a quem Jesus está confrontando agora com as suas testemunhas. Não há o amor de Deus no coração de vocês. Não há prazer nessas coisas, não há reverência. Vocês querem me matar. Vocês estão falando em me destruir, em me apedrejar, em me espancar, em crucificar. Como pode o amor de Deus estar no coração de vocês? Onde está o temor do coração desses homens a Deus? Irmãos, olhe para o mundo ao seu redor. Olhe para aqueles que ainda não experimentaram a alegria da salvação. Não há temor no coração dessas pessoas, não há reverência pelo Senhor, não há reverência pela palavra de Deus, não há reverência pelas coisas de Deus. Não há amor a Deus em seus corações, antes, ódio. Nós observamos isso nas mídias modernas, no discurso do homem moderno. A vontade, a intensidade de destruir as palavras de Jesus, tudo aquilo que remete à fé cristã. No coração do homem moderno, o desejo profundo de extinguir, de acabar com os princípios da palavra de Deus, sufocar o cristianismo, sufocar a mensagem do Evangelho a todo custo. Nós estamos vendo isso agora nas Olimpíadas, né? Há uma polêmica aí de que não pode mais expressar a fé cristã, ou eles dizem que nenhuma, mas a fé que é combatida é a cristã, é interessante, né?
Há atletas que correm o risco de serem desclassificados, expulsos dos jogos, porque manifestaram a fé em Jesus, porque falaram: Jesus é o meu Salvador. Não falaram: Jesus é o Salvador de vocês. Não, falaram: é meu. Estou falando de mim, estou falando a meu respeito. Teve um surfista que teve até que apagar as imagens da prancha que ele tinha, né? Não pôde competir com as pranchas que ele levou com imagens que remetem ao cristianismo. Ele disse: não, não pode. Nós queremos sufocar completamente isso. Por outro lado, gostam de debochar dos símbolos que apontam para a fé cristã. O que é isso, queridos? É o ódio no coração do homem moderno, do homem sem Deus, para com o Evangelho. Por isso que Jesus diz que também eles não demonstram amor a Deus em suas palavras, em suas ações, muito menos reverência ao Senhor. Eles não se ocupam também de buscar a glória de Deus, mas eles querem buscar a glória dos homens. Perseguem a glória dos homens, a aprovação dos homens. Veja se não é isso que acontece hoje também. O mesmo problema que estava sobre aqueles judeus que criticavam Jesus está também presente hoje nos nossos dias. As pessoas não estão preocupadas em viver para a glória de Deus. Elas querem viver para a sua própria glória ou para a glória de outros. Elas não estão preocupadas. Elas se preocupam apenas com o que os outros vão pensar a respeito dela. Elas se preocupam a respeito exatamente disso. O que vão falar de mim se eu me tornar um cristão? Você teria coragem de falar de Jesus na sua empresa? Você teria coragem de levar a sua Bíblia para o seu local de trabalho e manifestar a sua fé em público? Será que as pessoas têm essa disposição? Muitas vezes estão mais preocupadas com a glória dos homens ou com a sua própria glória. Jesus disse: não, vocês estão preocupados apenas com a glória dos outros, com o que os outros vão pensar de vocês, e por isso vocês não creem em mim. Veja, querido, se não é isso, eu já cansei de ouvir pessoas dizendo: olha, eu tenho muito a perder se eu me tornar um cristão. Eu não sei se você já ouviu isso. Eu não quero ser um cristão porque se eu me tornar um cristão, eu vou perder meu emprego, eu vou perder os meus amigos, eu vou perder a minha posição social, porque eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, eu não vou mais poder fazer outras. E certamente eu serei excluído, e eu não posso viver excluído da sociedade. Eu não posso perder a minha posição social, eu não posso perder o meu status. É exatamente esse é o quadro que Jesus está descrevendo aqui. O homem moderno não apenas não crê nas Escrituras, mas também há um desprezo veemente a respeito do que ela afirma. Por que o homem moderno também está tão condenado quanto esses judeus religiosos aqui no tempo de Jesus? Porque os seus corações afastam de si a mensagem das Escrituras, debocham das Escrituras, rejeitam as Escrituras. Queridos, é o mesmo diagnóstico, é a mesma condição. Eu queria terminar levando-nos a uma reflexão. Jesus aqui mostra claramente quem Ele é. Ele diz: eu não preciso do testemunho de homens, mas eu vou trazer testemunhos aqui para que vocês creiam, e ainda assim vocês não vão crer. Antes, vocês se tornarão cada vez mais reprováveis e condenáveis diante desses testemunhos. Qual é o objetivo dessas coisas serem anunciadas e deixadas para nós por João? Para que ao olharmos para esta realidade, ao olharmos para este testemunho, ao olharmos para a confissão destas testemunhas, venhamos a crer em Jesus. E crendo, seremos salvos. Se eu sei quem é Jesus, pois as Escrituras
E as testemunhas declaram abertamente, explicitamente a sua divindade. Quem ele é. A pergunta é, o que eu devo fazer? Diante dessa verdade anunciada por Jesus e por suas testemunhas, uma vez conhecendo que Ele é divino, que Ele é Senhor, que Ele é Deus sobre tudo e todos, o que eu tenho que fazer? Essa é a pergunta. Qual a ação esperada daqueles que ouvem estas coisas? Bem, João ele encerra aqui o capítulo 5. Mas nós já sabemos, pelas próprias palavras de Jesus, o que acontece depois, né? Jesus diz, como é que vocês podem crer? Como é que vocês vão crer na minha palavra, se nem no profeta de vocês, aí Moisés, vocês creem? O que está implícito aqui? Que esses homens continuaram na dureza do coração deles. Mesmo sabendo, da boca do próprio Jesus, ouvindo da boca do próprio Jesus a respeito de quem ele é, quem eu sou, Jesus falou abertamente para eles. As testemunhas falaram, e ainda assim eles continuaram céticos, incrédulos, duros de coração. Uma vez que essa mensagem foi nos deixada aqui por João, o evangelista, e hoje, diante dos nossos olhos, na sua mão está aí a palavra de Deus. Você tem esse texto diante dos seus olhos. Você sabe quem Jesus é. O que você tem que fazer? O que é esperado de nós? Eu devo crer. Essa é a resposta que Deus quer. Eu devo crer em suas palavras. Eu devo arrepender-me dos meus pecados e eu devo segui-lo, não ignorá-lo, não rejeitá-lo, não desprezá-lo, não virar as costas para ele, mas em arrependimento me dobrar diante do Salvador, confessar os meus pecados e segui-lo por toda a minha vida. Só assim eu vou expressar verdadeiramente que eu sou um cristão, que eu sou alguém que foi salvo de seus pecados e será salvo também no dia do juízo. Lembremos, irmãos, é necessário crer, é necessário arrepender-se dos seus pecados, é necessário confessar a Cristo, confessá-lo como Salvador, reconhecer a sua autoridade, a sua divindade, e diante desse reconhecimento de tudo que ele fez por nós, morrendo numa cruz pelos nossos pecados, segui-lo pelo resto de nossas vidas, segui-lo por toda a eternidade. Se nós nos dobrarmos diante do Senhor, como o texto nos sugere a fazermos, nos ordena a fazermos, certamente nós estaremos diante daquele que nos salvou no dia final e ouviremos dele palavras benditas, palavras de acolhimento. Que Deus possa nos abençoar e que os nossos corações se inclinem diante dele, perante ele, aquele que nos salvou, aquele que deu a vida por nós, aquele que é Deus e nos deu vida eterna. Oremos ao Senhor.